Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você não me conhece, eu sou a Gisele Rosa. Eu sou Evandro, o Damasceno. E aqui nesse canal a gente te mostra como faturar R$3.000 por mês ou mais com artesanato em garrafa de vidro. E aqui no Fuzencast de hoje a gente vai falar como montar um negócio de artesanato em casa do zero. E a gente resolveu fazer um vídeo falando sobre isso porque a gente já passou pela situação, a gente sabe como é que é você levantar de manhã cedinho para ir trabalhar e chegar em casa de noite, né, Evandro? Principalmente quem precisa se locomover através de transporte público. Por exemplo, quando eu tinha lá meus 19, 20 anos, eu morava já em São Paulo, no extremo leste da capital, e eu tinha que me locomover até o Morumbi para eu poder trabalhar. Na época eu já estava iniciando na vidrofusão, inclusive esse trabalho no Morumbi fazia parte também girava em torno da vidrofusão, e eu demorava cerca de 3 horas, desde o momento que eu saía de casa até a hora que eu chegava no trabalho, passava 3 horas, e na hora de voltar, demorava em média mais ou menos isso daí, às vezes até mais. Isso quando não chovia ou não acontecia algum acidente, não tinha trânsito. Quem mora em São Paulo sabe bem como a questão do trânsito é bem presente, principalmente em horários de pico. Então assim, eu saía, só para você ter uma ideia, eu saía do Morumbi mais ou menos umas 6 horas da tarde e chegava em casa mais ou menos umas 9h30, entre 9 e 9h30 da noite. Então, resumindo, quando chega em casa... aí só dava pra fazer uma comida male daquele jeito, deitar e dormir. Eu também. Já passei por essa situação em uma fase da minha vida quando eu morei lá em São Paulo. E, gente, talvez você não conhece São Paulo, talvez você nunca passou por essa situação, mas lá em São Paulo, por mais que você ache, nossa, vocês estão exagerando, mas não, gente, realmente... Se você trabalha, por exemplo, longe de onde você mora, você demora de 1 hora, 2 horas, 3 horas, igual o Evandro falou, se chover ou dependendo do trânsito, muito mais para você chegar em casa, né? E tá, tudo bem, Gisele, eu não demoro tudo isso, eu moro numa cidade pequena, mas eu demoro tanto tempo. E a gente sabe como é que é, às vezes a gente chega em casa, quando eu chegava em casa tarde, depois do serviço lá, muitas vezes eu preferia, mesmo que eu estivesse com fome, eu preferia dormir do que comer, de tão cansada que eu tava, porque eu sabia que no outro dia ia ser a mesma coisa, ia ter que levantar cedo de novo, né? E então às vezes eu preferia dormir e não comer, porque eu preferia descansar, de tão cansada que eu tava. Inclusive não tem aquela história lá da pizza de isopor? Foi quando eu trabalhava no Morumbi. Cheguei em casa, só para contextualizar aqui, resumindo a história, eu cheguei em casa tão cansado, abri a geladeira, tinha aquelas pizzas de mercado, que você compra já a pizza pronta, embaixo tem aquela bandejinha de isopor. Eu tirei só o plastiquinho, esqueci daquela bandejinha de isopor, coloquei lá no fogão, no forninho para esquentar a pizza. Enfim, derreteu o isopor, derreteu a pizza, e foi uma lambança danada. Eu tava com tanta fome que acabei comendo pizza com isopor. Talvez mais isopor do que pizza. Mas enfim, curiosidades. E também tem a questão, gente, de às vezes a pessoa não trabalha, não mora numa cidade grande, mas o trabalho é tão cansativo que sai de casa bem cedinho e chega em casa, né, de tardezinho, quando tá escurecendo, mas tá tão cansado que a pessoa não quer fazer mais nada, só quer saber de comer alguma coisa, qualquer coisa e dormir, de tão cansado. Então, por isso, a gente resolveu gravar esse vídeo para você que quer ter uma vida a mais, ter um tempo de qualidade com a sua família, fazer os seus horários, ou seja, trabalhar em casa, porque isso é possível sim com artesanato, né, Evandro? Então a gente resolveu gravar esse vídeo para falar para você como que você pode ter o seu negócio lucrativo em casa, começando do zero, né, Evandro? E assim, pessoal, por mais que você pense, eu não chego em casa muito cansado, meu trabalho é tranquilo. Talvez você possa não se identificar com tudo o que a gente vai falar aqui, e talvez você seja até uma das raras exceções, e que bom que você é, caso você não passe por tudo isso que a gente passou. Mas mediante a isso, a gente sabe, pessoal, que tem muitas pessoas que não somente passam o dia inteiro no trabalho, mas principalmente
pessoas que trabalham com aquilo que elas não gostam. E é pensando justamente nessas pessoas que querem talvez até mais tempo com a família, como a gente falou, até mesmo arrumar uma nova profissão ou arrumar alguma coisa diferenciada para fazer, talvez até para relaxar, que a gente pensou nesse conteúdo aqui de hoje. Porque você vai ver que até o final desse vídeo você vai ter a plena certeza, nossa, você vai ter a plena certeza da mesma coisa, que você não vai precisar de muita coisa para poder ter um tempo de qualidade com a família. E assim, gente, uma coisa que... Vou falar uma coisa aqui que pode ser que seja... pode ser que você fique pensando assim, Gisele, mas será que realmente dá para eu ter um negócio de artesanato lucrativo em casa? Porque eu não conheço, eu nunca vi uma pessoa que vive de artesanato. Então, gente, primeiro você tem que desmistificar isso dentro da sua mente. Por quê, gente? Para você trabalhar com o artesanato, você tem que equilibrar o artesanato com o seu lado empresarial. Muitas pessoas acham que é só fazer o artesanato, mas não é bem assim. Então, a pessoa não tem essa noção de ter esse equilíbrio. Na realidade, acho que tudo na vida é um equilíbrio, né? Então, não adianta nada você ficar lá o dia inteiro. Por exemplo, digamos que você é costureira, sei lá. Você fica lá o dia inteiro costurando, mas não sabe para onde vender, como vender. Então, gente, você tem que ter um equilíbrio. Se você realmente quer viver do artesanato, ter um negócio lucrativo trabalhando em casa, você tem que equilibrar o artesanato com o seu negócio, com o lado empresarial. Então, fica com a gente aqui até no final desse vídeo que você vai entender do que a gente está falando. Né, mano? Uhum. Você tá pensando? Não, é que você tá falando aí, eu pensando. Quando eu comecei no artesanato, porque assim, pessoal, eu sou muito assim, eu quero produzir, quero pegar a minha arte, minhas coisas da cabeça e trazer aquela ideia pro vídeo, principalmente pro artesanato que a gente faz aqui. Eu não tinha essa visão empresarial, eu tinha mais essa visão artística e de certa forma chegou um ponto da minha vida que eu pensei, bom, eu faço algo diferente, eu faço algo com qualidade, basta simplesmente eu fazer, que aí vai chover cliente querendo comprar. Ah, se fosse assim, muitas pessoas estariam muito bem de vida hoje em dia. A gente tem que entender, como a gente falou, que existe a parte artística da coisa, de você realmente fazer aquilo que você gosta, porém, em contrapartida, quando a gente fala em gerar renda com artesanato, com o produto que você produz, que você fabrica, a gente também tem que entender o outro lado, que é o lado da venda. E é justamente esse ponto que muitos artesãos acabam pecando, digamos assim, porque eles acreditam, eles pegam aquele sonho deles, nossa, eu consegui trazer aquilo que eu desejava desde criança para a realidade, só que quando vai para o mercado, pimba, acaba se frustrando. Ou senão nem vai para o mercado, né? A pessoa que o Brasil, acho que ele é muito rico em criatividade, as pessoas são muito criativas, mas às vezes ela não sabe o que fazer com aquela criatividade, ou seja, como monetizar, como ganhar dinheiro com aquilo que ela faz. Então ela produz um monte de coisa, fica lá no ateliê dela ou na casa dela e fica parado e ela não sabe o que fazer, não sabe como colocar isso no mercado. Então, você tem que entender, gente, se você quer trabalhar com artesanato, se você quer ter o seu negócio, não basta somente você ser criativo no âmbito de colocar a mão na massa e confeccionar o artesanato. Não basta, porque você vai morrer afogado no mar. Como é que fala aquela frase? Morrer na praia? Isso, morrer na praia. Você vai morrer na praia. Então, não adianta, gente. Ai, Gisele, eu não gosto. Se você tá começando, todo mundo que tá começando, se você não tem outras pessoas que trabalham com você, você meio que tem que aprender a fazer de tudo. Desde produzir o seu artesanato até a questão até chegar na parte da venda, que eu acho que se você tem uma construção bacana do seu negócio, ter na sua mente como que é essa construção, a venda ela é meio que automático. Mas você tem que ter uma visão, como é que eu posso dizer? Estratégica.
ampla do seu negócio. Então a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo. E aí a gente separou alguns tópicos aqui importantes que a gente acredita que faz muito sentido e que já fez parte da nossa vida, né? Que o Fuzencast, o objetivo aqui é a gente contar também um pouco das coisas que a gente já passou, contar um pouco das experiências positivas e também as negativas que a gente já passou, para que você não precise passar pela mesma coisa que a gente passou, você já dá um salto lá na frente, né? Uhum. Então, começando aqui, gente, com o primeiro tópico que a gente anotou, eu sei que vai parecer o que eu vou falar aqui, parece meio contraintuitivo, mas você vai entender. E o que é? Comece com o mínimo. Quer falar? Comece com o mínimo. Por quê, gente? Às vezes a gente acha que pra gente começar um negócio, a gente tem que investir, muito dinheiro em ferramentas, em materiais, em matéria-prima. E aí, primeiro que a gente pensa que assim, eu não tenho dinheiro para investir, então eu vou juntar um dinheiro para eu começar o meu negócio de artesanato. Primeiro a gente tem essa ideia, né? E aí a gente pensa assim, então eu vou trabalhar bastante, juntar um dinheiro. E aí você vai, junta um dinheiro, depois de um tempo que você trabalhou, e compra aquele monte de coisa que você não sabe nem como usar e nem o que fazer com aquelas coisas que você comprou. Então, esse é um grande erro das pessoas que querem começar. Começa comprando um monte de coisa. E, gente, é erro até de alguns alunos nossos. A gente às vezes fala, a gente sempre faz reunião com os nossos alunos pra gente ver como é que ele está, a gente acompanha os nossos alunos, a gente pega na mão deles mesmo. E às vezes, esses dias eu conversei com uma aluna que ela começou a falar que tinha comprado isso, comprado aquilo e não sei o quê. E aí ela tava querendo comprar mais coisa. Eu falei, não, calma. Com tudo isso, você já tem coisa que tá até sobrando, coisa que não é nem necessária você ter agora. Então, gente, o que acontece? É tipo assim, você ter aquele monte de ferramenta e não saber nem qual ferramenta que você vai usar primeiro. Então, gente, quando você for começar, começa com o mínimo. Qual que é o mínimo que eu preciso para começar? Mesmo que você tenha dinheiro para investir, é o mínimo. Não compra aquele monte de ferramenta, nem aquele monte de matéria-prima, porque você vai ficar perdido no meio daquele monte de coisa e não vai acabar, vai acabar, como eu posso dizer? Se frustrando? Não, vai acabar paralisada. E aí você não vai saber para que lado que você vai. Quer explicar melhor com essas palavras aí? Assim, eu vou explicar de outra forma, mas eu vou trazer aqui para a questão da vidrofusão e trazer também esse exemplo aqui que a Gi falou, porque até o momento a gente está meio que falando de uma parte mais ampla do artesanato. Por que parte mais ampla? Porque a gente sabe que muitas pessoas que acompanham a gente são artesãos, querem iniciar ou estão iniciando agora nessa área do artesanato. E vem na gente uma referência que, por mais que a gente trabalhe aqui com o vidro, muitas das experiências que a gente passa, muita coisa que a gente já adquiriu de bagagem, seja em mercado, seja em trabalho com o público, ou criação de produto, venda de produtos, e a gente vem passando aqui para vocês, as pessoas estão percebendo que serve para muitas outras áreas, não somente na área da vidrofusão. Mas aqui eu vou meio que focar basicamente na vidrofusão. Mas antes disso, né, o que a Gi falou a respeito do mínimo é que, por exemplo, vamos supor que você pretende iniciar na área de costureira, de criação de roupa feminina. Então, assim, qual que seria o básico? O básico seriam aqueles materiais essenciais que você realmente precisa para criar aquele produto. Por exemplo, vamos supor que você vai criar camiseta feminina baby look. Normalzinho, só a camiseta por enquanto sem a estampa. Então você sabe que você vai precisar de uma máquina de costura, talvez uma reta, talvez uma overlock. Eu não entendo muito de costura, pessoal, tô chutando aqui o nome de algumas coisas. Uma overlock. Se você vai trabalhar somente com tecido branco, provavelmente você só vai precisar de linha branca. E aí você vai indo, esse mínimo é o mínimo que você precisa para poder criar aquele produto de forma perfeita, digamos assim, de forma que aquele produto seja realmente confeccionado. Porque
Por exemplo, na criação de uma camiseta Baby Look, sem a estampa, você não vai precisar inicialmente para começar de uma máquina de estampar, sendo que primeiro você vai começar somente produzir a camiseta. Posteriormente, talvez quando tiver entrando um caixa, quando você já tiver algum recurso e precisar ampliar, talvez para atingir outros públicos, aí você vai precisar talvez de uma outra máquina que faça outro tipo de costura ou também uma máquina de estampar para que você traga para o seu produto características diferenciadas para que, dessa forma, você abranja públicos diferenciados dentro daquela área que você é especializada, digamos assim. Você acha que ficou? Eu só vou acrescentar uma coisa. Dentro desse exemplo que o Evandro deu, um exemplo de comprar coisas que você não tem necessidade de comprar agora. Por exemplo, o Evandro deu o exemplo que você vai começar a fazer Baby Look branca. Então você vai precisar da máquina, do tecido branco, da linha branca e de uma tesoura. E de uma fita métrica, né? Vou colocar esses cinco itens. Por exemplo. Um exemplo, tá, gente? A gente não é costureira nem costureira, mas a gente sabe minimamente, já fomos. Inclusive tem até uma máquina aqui porque eu gosto de costurar. Enfim, então você vai precisar disso. Aí você chega na loja para comprar o tecido. Você já planejou na sua casa que você ia comprar o tecido branco. Só que você chegou lá na loja e você pensou, tem esse branco, mas tem esse rosa, e também tem esse amarelo, e também tem esse preto. Vou comprar isso tudo, vou comprar o branco, o rosa, o preto e o amarelo. Gente, você nem testou, né? A gente fala de vou falar mais, vou dar uma simplificada, mas a gente fala vou usar a palavra testar, tá? O pessoal do marketing aí já deve estar entendendo do que eu tô falando, se você é do marketing. O que é testar? É colocar o seu produto à prova. Não, tá. Antes de você sair correndo com isso aqui, deixa eu falar da vidrofusão, aí a gente continua, porque senão a gente vai chegar muito longe. Assim, trazendo aqui para a vidrofusão, as pessoas realmente acreditam que precisa de um mundaréu de coisas para iniciar nessa área, tendo somente como base o fato de derreter vidro e criar peças de diferentes formatos. Pessoas lindas do coração. Claro que para tudo que você vai iniciar, qualquer negócio, seja artesanato, seja um produto, enfim, você realmente vai precisar de investimento, seja investimento em material, em ferramentas e matéria-prima, seja investimento em conhecimento, caso você não tenha. Ou nos dois, caso você não esteja cru de tudo. Mas para toda área, você pode iniciar com o mínimo. Na vidrofusão, você precisa basicamente, para montar um pequeno ateliê em casa, de 4 ou 5 materiais. A gente já falou várias vezes aqui em outros vídeos também sobre esses materiais. Então, supondo aqui que, e aí eu já vou dar o gancho para dar uma continuidade aqui no que eu estou falando. Vamos supor que você não tem conhecimento nenhum na área da vidrofusão. Caso você não saiba o que é vidrofusão, é a união de 2 ou mais pedaços de vidro utilizando alta temperatura. Essa alta temperatura pode ser alcançada ou utilizando um forno especial para alta temperatura ou utilizando uma mufla junto com o seu micro-ondas. O micro-ondas fornece a energia necessária para que a mufla converta essa energia em calor bruto para qualquer coisa que esteja dentro dela. Dentre essas coisas, o vidro. A mufla pode chegar a temperatura suficiente para que a fusão do vidro aconteça. Então, assim, eu fui dessa contextualizando e acabei me perdendo. Você está falando dos materiais básicos que precisa, né? Da mufla. Então, assim, falando aqui de a criação de um ateliê pequeno na sua casa, você precisaria somente da mufla, de um cortador de vidro, de pigmento, caso você vá dar coloração a pigmento. Caso não, você pode utilizar as cores naturais da própria garrafa de vidro, que já é a matéria-prima, e um alicate. Eu ia até falar da matéria. E a matéria-prima é gratuita, que é a garrafa de vidro. E um alicate. Então, assim, Evandro, mas só isso? Olha só. Com o cortador de vidro, você corta o vidro. Com o alicate, você parte o vidro, porque o cortador mesmo ele não corta, ele somente cria uma linha que a gente chama de linha de debilitação.
Com o alicate você parte, com o pigmento você dá coloração, caso não utilize pigmento, pode utilizar as cores naturais da garrafa de vidro. Com a mufla você faz a fusão. O que mais que você precisaria para fazer, para montar um ateliê de vidro fusão na sua casa fora isso? E aí sim, caso você vá focar, por exemplo, na área de colares, como que se fala? Bijuterias de valor. Aí você precisaria sim de pigmento para que você possa, não só de pigmento, precisaria de outros materiais para que você possa criar a estrutura do colar. A Gi tá olhando para mim porque ela tá doida para me corrigir. Vá. Porque não é pigmento que você precisa. Na realidade, você consegue fazer sem pigmento, porque, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, a cor âmbar, que é aquela garrafa marronzinha tradicional de cerveja. Gente, é incrível essa cor. Você criar uma linha de acessórios, o pessoal chama terracota, nude, sei lá, os nomes aí vocês sabem, né, gente? Mas enfim, marronzinho assim, ó, nessa cor âmbar fica maravilhoso. Você pode criar uma linha só com isso daqui, ou seja, você não precisa investir em pigmento. Pigmento é a tinta. E aí você vai investir só nessa base, por exemplo, aqui vai fazer, né, a base do colar e tudo mais. Então, a matéria-prima, para você começar esse negócio do zero e lucrativo é mínima. Uhum. E aí o que acontece? Muitas pessoas, talvez pelo impulso da coisa, pela aquela vontade de começar com o pé direito, começar do jeito... Eu falo isso, pessoal, porque eu também fui assim no começo. E eu queria comprar um monte de coisa, mesmo sem dinheiro. Meu dinheiro era contadinho, mas dava para comprar, eu ia lá e comprava. Por fim, nunca tirava do plástico. Inclusive, qualquer dia a gente vai fazer um Fuzencast só falando como que a gente montou nosso ateliê. E aí eu vou dar o gancho, vou falar dessa questão aí do Evandro, que ele achava que, meu Deus do céu, vou contar qualquer hora. A gente nunca contou aqui no canal essa história. Mas... E assim, a gente, pelo aquele fogo da ansiedade de iniciar logo, acaba... Aí chega lá na loja, vamos supor, eu tô querendo iniciar. Chego lá na loja de vidro fusão. Eu chegando lá, eu sei que eu vou precisar somente, vamos supor que eu vou trabalhar com a mufla em casa. Eu sei que eu vou precisar somente do cortador, o alicate e a mufla. O pigmento não é tão necessário caso eu vá utilizar as cores naturais da garrafa. O micro-ondas eu tenho em casa. Claro que existe uma questão aí por trás do micro-ondas, que, enfim, depois eu explico melhor a questão do micro-ondas. Mas eu só preciso desses quatro materiais: cortador, alicate e mufla. E a garrafa de vidro é gratuita. Gratuito. Cortador, alicate e mufla. Aí eu chego lá na loja de vidro fusão. Aí lá eu encontro lixa. Não, fala. Aí lá eu encontro lixa, uma quantidade gigantesca de pigmento. Eu encontro diversos modelos de cortadores. Eu encontro vários tipos de alicate. Eu encontro vários tamanhos de mufla, inclusive mufla que nem cabe dentro do meu micro-ondas. Eu encontro, enfim, aí eu vou vendo um monte de material que naquele momento talvez eu não precise, acabo por esse impulso, essa vontade de começar com o pé direito, né? Acaba tomando conta de mim, eu vou lá e compro. Chego em casa, eu usei somente o cortador, o alicate e muita coisa ficou ali guardada. Talvez eu poderia até pegar um investimento, vamos supor que eu comprei 2 alicates ao invés de um só. Poderia até pegar o investimento que eu fiz num outro alicate e talvez investir em um pouquinho de pigmento para, né, começar a brincar com as cores. Ou seja, de fato, você não precisa de muito para iniciar nessa área. Ou se não, tem pior ainda, que eu já vou dar o gancho para o tópico 2, que a gente vai falar aqui, que acho que você vai entender. A gente falou que você precisa de 3 coisas. Só que aí, gente, o que acontece? Você começa a assistir vídeos no YouTube, vídeos no TikTok, vídeos não sei aonde, uma pessoa fazendo um negócio com uma lixa, uma pessoa fazendo um negócio com não sei o quê. Gente, os vídeos, você tem que entender que quando você está assistindo um vídeo, tem toda uma estratégia, um porquê por trás daquele vídeo. Não é porque a pessoa está fazendo um círculo no vidro usando um material X, que para você fazer o mesmo círculo, você só consegue fazer com a ferramenta X. E aí cai no seguinte:
Beleza, eu já vi alguma coisinha, já entendi que é 3 coisinhas que eu preciso. Vou na internet da vida e compro material. A ferramenta chega em casa, eu nem sei por onde começar. Eu começo a fazer testes, acabo às vezes até estragando a minha ferramenta porque eu não sei como utilizar a minha mufla, eu não sei como utilizar corretamente o meu cortador. E aí que vai cair nesse tópico aqui que a gente vai entrar agora, que é a questão de conhecimento estratégico. Gente, o que adianta você comprar suas ferramentas se você não sabe o que vai fazer com aquilo? Por que eu tô falando isso, gente? A gente tem alunos, que começa já comprando um forno de Fusen. Não sabe nem ligar o forno. O Evandro tá até apertando o bigode, pensando que diacho que a Gisele vai falar. Calma, vou falar só, não vou contar nome de ninguém. Não sabe nem ligar o forno e já faz um investimento num forno. O investimento num forno, gente, é para muita gente alto, enfim. Mais um forno, ele gira em torno de um forno novo, R$5.000. A pessoa já compra um forno, não sabe como que liga o forno de Fusen, não sabe nada. E aí, só que ela esqueceu do principal, que é ter um conhecimento estratégico da coisa, do negócio. Para de girar o bigode que eu tô perdendo o sentido do que eu tô falando. Aí o que acontece, gente? O que é o conhecimento estratégico? Lembra que eu falei, gente, que rede social, YouTube, Instagram, TikTok, o vídeo, ele tem uma estratégia. Por exemplo, se o cara tá fazendo um corte, sei lá, as pessoas fazem muito, uma coisa que eu acho até meio... Vou cortar a garrafa de vidro, vou usar um barbante, um negócio, faz umas coisas meio arriscadas. E aí, o que acontece? Então, tudo tem uma estratégia por trás daquele vídeo. Então, a gente está vivendo um momento hoje que a gente tem muita informação. E muitas vezes, a informação que a gente tem não é a informação que a gente precisa para alavancar ou para começar o nosso negócio. Por isso que eu falo que você tem que ter um conhecimento estratégico da coisa. Não adianta você ficar, assiste um vídeo aqui, assiste um vídeo ali, tudo bem, pode ser que você consiga? Pode, mas você vai ter que fazer tentativas, muitas vezes frustrantes, de erro e acerto. Pode ser que você até estrague a sua ferramenta, porque você não sabe exatamente o que você está fazendo. E além disso, você tem que ter um tempo, ou seja, não é de uma hora para outra. Por exemplo, o Evandro já trabalha com isso há mais de 10 anos, né? Uhum. Então, todo o conhecimento que a gente está passando aqui são anos de experiência que a gente viveu. Então, se você tem um conhecimento estratégico, você já sabe, para fazer isso, eu tenho que fazer isso para chegar em tal lugar. Tá ficando claro? Acho que tá. É que, enfim, eu tô tentando acompanhar o raciocínio, mas... É porque o meu raciocínio, gente, é muito rápido. As mulheres que estão assistindo, a gente tá aqui, mas já tá pensando lá. Tá, continua. Então, gente, esse é o conhecimento estratégico. Por que de acho que você vai comprar um forno para fazer gaveta, um forno na horizontal, um forno na vertical? Então, gente, tem forno de vários formatos. E o que adianta você comprar um forno que tem tantos centímetros na horizontal e tanto na vertical, sendo que você não sabe o que vai fazer com ele, você não sabe nem ligar ele. Então, não adianta você investir seu dinheiro em ferramenta, em material que você não sabe usar, porque você vai olhar para trás e vai acabar se frustrando e vai começar a achar que o seu negócio não vai dar certo, por falta de ter um planejamento e ter um conhecimento estratégico. Evandro, quer falar? Não. E aí, dentro do conhecimento estratégico, existem 2 pontos importantes. O que é esse conhecimento estratégico? Eu separei aqui, eu e Evandro, em 2 tópicos do conhecimento estratégico para você conseguir faturar R$3.000 ou mais por mês com artesanato em garrafa de vidro, começando do zero e trabalhando no conforto da sua casa. Então, o primeiro tópico do conhecimento estratégico é você conhecer a técnica, a arte. E o Evandro vai explicar um pouco melhor sobre isso. O que seria você conhecer a técnica, conhecer a arte do conhecimento estratégico?
A arte, a arte do conhecimento estratégico. Seguinte, pessoal, novamente eu vou trazer aqui, vou falar somente da vidrofusão. Como eu falei no começo, eu ia começar a nichar aqui somente para a área que a gente aborda aqui no canal. A respeito da vidrofusão, o que seria esse conhecimento estratégico? Seria basicamente o conhecimento necessário para que você possa pegar no trabalho com a garrafa de vidro, uma garrafa simples, comum, seja ela transparente, âmbar, azul, vermelha, enfim, de qualquer cor. Falo vermelho, eu dei uma empolgada. Né? Aqui no Brasil, se eu não me engano, Fábrica Nacional não fabrica garrafa vermelha. Existia aquela da Skol Beats, mas ali era um caso à parte, ela não era bem vermelha. O conhecimento necessário para que você pegue uma garrafa dessa e transforme, seja em acessórios, seja em painéis, seja em peças decorativas, mosaicos, enfim. Pegue uma matéria-prima gratuita e transforme ela num produto e esse produto posteriormente possa ser convertido ou transformado em fonte de renda. Então existe todo um conhecimento, toda uma sequência de ações que você deve saber minuciosamente, digamos assim, para que nada dê errado nesse meio do caminho. Dentre esses conhecimentos, como a Gi bem mencionou, conhecimento sobre também a ferramenta forno de alta temperatura, caso você utilize forno para isso, para a criação de peças maiores, ou ferramenta mufla, porque a falta de conhecimento sobre qualquer uma dessas ferramentas vai afetar o desempenho delas. Afetando o desempenho delas, consequentemente afeta o resultado da tua peça. Afetando o resultado da tua peça, você não tem o resultado que você esperava. Você não tendo o resultado que você esperava, você pode ficar meio assim de querer vender ou, no pior dos casos, acreditando e, pior ainda, tendo certeza que isso não é para você. Só que até você ter esse pensamento, pensar, poxa, nada que eu estou fazendo dá certo. Até você chegar aqui, houve uma sequência de fatos anteriores que te levou naquele resultado. Só que nesse meio tempo aconteceu alguns problemas que talvez você não soube identificar quais eram, caso soubesse, teria melhorado no meio do caminho, que levaram naquele resultado. E esse conhecimento você realmente precisa ter, não somente para a área da vidrofusão, mas para qualquer coisa que você for fazer dentro que envolva você criar alguma coisa. Caso contrário, como eu bem falei no começo, o resultado não vai ser o que você esperava. Porque aí, né, só para a gente... Posso falar? Pode. Você ia falar alguma coisa? Mas... Porque aí, por exemplo, que nem só para fechar o exemplo que eu tava dando ali da loja, de você ir comprar tecido branco, chegou lá, você viu vários tecidos e comprou 4 cores de tecido sem necessidade. Quando você tem esse conhecimento estratégico do seu negócio, do que você quer fazer, da arte, quando você chegar em determinado lugar para comprar determinada ferramenta ou determinada matéria-prima, você vai dizer, não, mas calma, eu estou testando, eu nem vendi a minha peça, eu nem mostrei para as pessoas, por que eu vou comprar esse monte de material? Né? A gente não cai no canto da sereia. Gente, isso que eu tô falando aqui não é coisa aleatória, é experiência própria. Quando a gente começou a fazer bijuteria, né, com a garrafa de vidro, eu queria fazer colares, né, que eu gosto de colares e tal, as pessoas gostavam das peças. Eu juntei um dinheiro, fui numa loja e comprei um monte de coisa, de peças, de corrente, de fecho, de terminal, ornamentos para fazer os colares. Um monte, gente. Juntei todo o dinheiro que eu tinha e comprei. Muito. E a mochila tava pesada, hein? Só que o que acontece, gente? Porque, o que acontece? Eu tinha testado muito pouco as peças que eu fazia. E eu tinha testado mais para as pessoas que conviviam comigo. Só que quando eu fui pro mercado, olha o que eu ouvi dos colar. Primeira frase que eu ouvi de uma pessoa, de uma empreendedora que vendia bolsas, que ela falou assim, olha, eu gostei dos colares, gostei da ideia de fazer da garrafa de vidro um colar, só que
As minhas clientes nunca que compraria um colar desse. Olha esse fecho, olha essa corrente. Imagina eu ouvir aquilo, sendo que eu tinha juntado todo o dinheiro e investido na matéria-prima para fazer o colar. Você entende? É por isso que eu tô falando, a gente tá aqui mostrando para você que, por mais que pareça assim que contraintuitivo, mas começa com o mínimo. Se eu tivesse começado com o mínimo, por exemplo, vou comprar as coisas aqui para eu fazer só uns 5 ou 10 colares. Nessa, quando eu fui mostrar para essa pessoa, se eu tivesse feito isso, quando ela me falou isso, eu poderia ter pensado o quê? Bom, entendi. O metal não tá com qualidade. Eu tenho que melhorar no acabamento. O perfil do meu cliente são perfil de mulheres que ela vai olhar todos os detalhes. E aí, gente, o que aconteceu? Tem uma gaveta ali do lado do Evandro. Se abrir a gaveta, ainda tem coisa ali do material que eu comprei naquela época, há mais de 5 anos atrás, que eu não usei. 2016. Fora as que eu já joguei fora. Que eu não usei. Por quê? Porque naquele momento, a hora que ela falou aquilo, eu entendi. Só que eu fui na loja, as pessoas começaram a oferecer, isso serve para aquilo, isso serve para ir. E eu não entendia nada. Pensei, vou comprar. E não tinha ninguém que entendesse próximo também para dar uma auxiliada? Só tinha os vendedores estavam fazendo o papel deles, vendendo. Quanto mais eles vendessem, melhor para eles. E nada contra os vendedores, que eles estão certos, tem que vender mesmo. Só que, eu não sabia analisar, bom, esse metal aqui, será que não é bom eu fazer um teste com o metal para ver se ele não vai ficar preto, se ele não vai oxidar, se ele não vai ficar, quando o cliente suar, ficar derretendo aqui aquela coisa no pescoço do cliente, será que não vai dar alergia no cliente? Eu não testei. Então, o que aconteceu? Perdi todo o investimento que eu tinha feito na matéria-prima. Então, eu não tinha esse conhecimento do material, da qualidade do material para fazer os colares. Então, investir o dinheiro, quando você investe um dinheiro, você não sabe o que você está fazendo, o dinheiro fica em cima da mesa. No meu caso, o dinheiro está dentro da gaveta até hoje ali, porque o que eu fiz? Eu parei de usar aquele material que era de qualidade ruim. E aí tive que investir outro cash money em material de boa qualidade, se eu quisesse atingir o público, o cliente ideal que na época eu estava focando. E por exemplo, um outro exemplo aqui que eu acho que também vai ajudar a clarear mais as ideias aqui, é que, vamos supor, esse conhecimento sobre a técnica, falando um pouco, e aí eu volto um pouco aqui no primeiro tópico, que seria o investimento mínimo nos materiais que você realmente precisa, talvez o conhecimento, talvez não, né? Na minha opinião, o conhecimento, o conhecimento sobre a técnica, sobre aquilo que você pretende fazer, deve vir antes mesmo de você comprar qualquer coisa. Por quê? Quando você sabe realmente o que você quer fazer, como a gente falou no exemplo da roupa, da Baby Look, quando você sabe exatamente o que você quer fazer e como você vai fazer, automaticamente você já pode encontrar com muito mais facilidade quais são os materiais essenciais e somente o essencial que você precisa para que você chegue naquele resultado. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo que aconteceu comigo, com a gente praticamente. E a gente sempre passa para os nossos alunos essa experiência, e aí tem uma frase que eu já ouvi há muito tempo, esses dias ouvi de novo, de pessoas que estão no mercado já há muito tempo, que eles sempre questionam qual que é o valor do conhecimento. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, tem materiais na vidrofusão que custam, não estou falando de forno, que custam cerca de 6, 7, 9 mil reais. 9 mil reais. Uma ferramenta, não vou falar qual que é também para não desmerecer ela. Uma ferramenta que executa duas funções. É uma ferramenta que custa 9 mil reais que executa duas funções. E esse é o preço.
né, de acordo com a experiência que eu tenho no mercado, com o conhecimento que eu tenho sobre a técnica, eu encontrei uma outra ferramenta que custa R$20 e executa as mesmas duas funções, melhor ainda do que a ferramenta de R$9.000. Então, esse é um exemplo que eu acho que deixa bem claro o quanto que o conhecimento sobre a técnica daquilo que você usa para a criação de um produto é importante. R$9.000, uma ferramenta que executa duas funções, R$20, uma ferramenta que executa as mesmas duas funções e melhor ainda. Aí eu pergunto para você, quanto que você acha que custa esse conhecimento? Eu demorei 15 anos para descobrir isso daí. Meus alunos, eles descobrem assim, na primeira reunião. Por quê? Porque eu tenho certeza que esse conhecimento, esse investimento que eu fiz, talvez de forma, não vou falar de forma errônea na ferramenta, mas eu tive que fazer esse investimento na ferramenta de R$9.000 para depois descobrir que aquela de R$20 executava melhor ainda a mesma função de uma de R$9.000. Chego para os meus alunos, eles chegam, nossa, Evandro, encontrei isso daqui em tal lugar. Tá meio salgadinho, mas olha só o que essa ferramenta faz. Eu falo, eu e a G, quando eu falo eu aqui, sou eu e a G, a gente sempre faz a reunião em conjunto. Aí a gente fala, opa, calma aí, dá uma freada. Testa com essa ferramenta aqui, ó. R$20, eu vou te mandar o link. A gente manda o link e aí depois a pessoa dá o retorno. Nossa! Aí eu pergunto para você, já pensou? Enfim, acho que deu para... E aí, gente, vamos fechar com a questão de você ficar vendo vários conteúdos aleatórios na internet e aí você vê essa danada dessa ferramenta e começa a colocar objeção na sua cabeça no sentido de eu não posso começar o meu negócio lucrativo em casa, começando do zero, igual a Gi e o Evandro falou, porque eu não tenho essa ferramenta. Eles estão mentindo para mim porque eles não falaram dessa ferramenta. Então, gente, o conhecimento estratégico para você começar qualquer negócio é fundamental para que o seu negócio tenha resultado e seja lucrativo, né? Resultado lucrativo. É fundamental, tá? Só para fechar a questão de quando a gente começou, quando eu comecei a vender os colares, um detalhe, gente. O Evandro já trabalhava com isso há muitos anos. A gente se conheceu tal, e começou a fazer os acessórios, enfim. Aí, o pessoal que eu mostrava os colares, essa mulher que eu mostrei que ela falou isso pra mim, isso é importante, que é até uma dica quando você for mostrar suas peças. Presta atenção no que a pessoa tá falando pra você, e eu nunca vou esquecer das coisas que ela falou. Ela falou muita coisa da base do colar, mas ela não falou nenhuma coisa negativa do pingente. Por quê? Porque o pingente estava de qualidade. Ela olhava para o pingente e falava, mas tem certeza que isso aqui era uma garrafa de vidro? Tem certeza? Por quê? Porque tinha qualidade. Por mais que quando a gente fala era vidro, você olha, tem qualidade no pingente, tem qualidade no produto. Então eu pensei, então meu produto tá legal, só que eu tenho que melhorar no acabamento, na qualidade da base. Então, são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia que, gente, isso aqui que a gente está falando para você não vai precisar passar por isso. Você já vai dar um passo lá na frente, né? Então, o conhecimento, igual o Evandro fala, o conhecimento não ocupa espaço. Então, isso que a gente está passando aqui, ninguém falou pra gente quando a gente começou. A gente teve que errar bastante. Então, assim... E investir bastante também. Então eu percebi, eu falei, então ela não falou nada do pingente eu testei, tá aprovado, então agora eu tenho que melhorar na base. Vou ter que deixar todas as coisas que eu comprei e investir novamente em novos materiais para começar a confeccionar os colares, se é que eu quero vendê-los. E foi assim que eu fiz, por isso que até hoje ainda tem alguns metais ali que a gente nunca usou, tá? Então agora vamos para o segundo tipo de conhecimento estratégico que você tem que ter. Lembra no começo do vídeo que eu falei que tem que ter um equilíbrio da criatividade e do seu lado criativo, né, do artesão, com o lado empresarial?
Muitas vezes o artesão, ele acha que é só, igual eu falei, igual a gente falamos no começo, acha que ele é só fazer aquela coisa, aquela peça incrível, maravilhosa que vai sair vendendo. Gente, não é assim, principalmente se você está começando. Então você tem que ter um conhecimento estratégico sobre venda, um planejamento de venda, porque senão o seu negócio vai morrer na praia. Não adianta você criar aquelas coisas lindas, maravilhosas e não não ter um planejamento de como que você vai vender, como que você vai mostrar as suas peças, para quem que você vai mostrar. Não adianta você fazer aquela peça linda e maravilhosa e você ficar só dentro da sua casa, dentro do seu ateliê, não sair, não dar a cara a bater para o povo. Imagina, se eu não tivesse dado a cara a bater, por exemplo, nessa reunião que eu fui, eu não tinha ouvido da mulher que falou, né? Imagina, meus clientes nunca comprariam essa peça por causa disso. Eu nunca tinha ouvido e nunca também tinha melhorado o meu negócio e nunca também tinha vendido. O conhecimento todo que a gente tinha ia ter ficado ali. Claro que eu tô focando só nessa história, mas só para você entender. Então, não adianta você criar coisas lindas, maravilhosas, você, querido artesão e artesã que acha que é só fazer que o negócio vai sair vendendo sozinho, que isso não é verdade. Você tem que ter um equilíbrio entre você ter o conhecimento da técnica e ter o conhecimento de venda, da venda, né, Evandro? Uhum. Bom, a questão aí só não tenho muito a acrescentar não, porque você já falou tudo de forma bem resumida, eu acho que ficou bem claro. Porque só o fato de tentar equilibrar isso daí, já acho que deixou bem claro. Você vê que eu enrolei e não falei nada, para não falar que eu dei uma devagada aqui enquanto... Acho que ele deu uma piscada. Mas, gente, quando a gente... só vou expor aqui um pouquinho de novo o Evandro. Oxe, mas porque, pessoal, vocês percebem que ela sempre expõe eu? Ele me expõe também, mas Quando? só pra fechar... Gente, quando a gente se conheceu, o Evandro fazia o negócio, mas ficava no ateliê dele. Não ficava. Porque eu dava. Então, ele dava as peças pros outros. A pessoa, gostei, pega pra você, pegue, é seu, gostou, leve pra casa. E aí, então não adianta, o que adianta você, o Evandro, agora eu vou elogiar, o Evandro é um artista assim, que ele consegue caminhar por vários segmentos no meio da arte, desde desenho, pintura, costura, como é que chama esse negócio de vídeo, videomaker, animação, desenho, autorização, programação. Olha lá, ali no cantinho, na capa preta ali, ó. Fala, eu quero ouvir. Musical. Fica até emocionado. Meus calos. Acho que eu fiquei até vermelho. Enfim, gente, ele consegue caminhar por todas essas vertentes. Mas o que adianta ele caminhar por todas essas vertentes se ele não souber vender? O que adianta você saber fazer várias coisas, você artesão ou artesã, ou futuro artesã que está assistindo esse vídeo, mas não saber vender, não dar a sua cara a bater, não adianta nada. Então, as coisas só começaram a mudar quando a gente virou a chavinha no sentido de, quando eu virei a chavinha na cabeça dele no sentido de, vamos botar esses negócios pro povo ver, vamos botar o negócio para vender, vamos dar a cara a bater, vamos ouvir coisa que o povo quer falar, mesmo que às vezes seja coisa que deixa a gente magoado, às vezes, mas vamos colocar a cara a bater. E aí, quando você coloca a cara a bater, você vai ter conhecimento de pessoas, de coisas, você vai ver, nossa, eu posso fazer uma parceria com essa pessoa aqui, posso vender nesse lugar aqui, já entendi que esse pessoal aqui não compra minhas coisas, que eu tenho que oferecer para esse pessoal aqui. Gente, já aproveitando, gente, Evandro, depois você coloca embaixo do vídeo... Expor mais ainda, Evandro. Depois você coloca embaixo do vídeo o e-book. Ah, tá. Gente, o Evandro... Ele já fala da maratona também. Ah, tá. Duas coisas. Tem um e-book de verdade, gente. Não é converseira na sua cabeça. Tem um e-book que o Evandro escreveu, que, parabéns, viu, Evandro?
O e-book tá maravilhoso para você ter essa visão mais clara sobre venda. A gente vai deixar o link aqui embaixo. E o pessoal, eu vou fazer aqui uma pergunta pra gente. Muita gente está acostumada a baixar e-book e lá dentro o pessoal tá vendendo alguma coisa. Lá tem venda? Não tem. Inclusive esse e-book, você deveria daqui a um tempo começar a vender. Porque o pessoal vai pegar esse seu e-book e vai fazer um curso dele, porque o e-book... Inclusive tem e-book meu, ó, você que é esperto, eu tô ligado. Baixou, pessoas, ó, pra você ver. Nem, como a gente falou, nenhum conhecimento é perdido. Tem pessoas que pegaram, não é que pegaram, baixaram um e-book meu e colocaram para venda num site. Enfim. Olha, gente. Então, às vezes a pessoa, então baixa o link, clica no link para você ler esse e-book. E você, tenho certeza, eu li o e-book, estou falando isso porque eu li. É uma coisa que você começa a ler, é tão gostoso de ler, que rápido que você não vê a hora de terminar. E eu tenho certeza absoluta que vai agregar muito você que quer vender mais seus produtos, quer mostrar os seus produtos, quer conhecer o seu cliente, tenho certeza que vai te ajudar. Isso é uma coisa. E a outra coisa, vai acontecer agora, dia 1º de maio, vai começar a primeira aula da Maratona Garrafa de Ouro. Dia 1º, dia 3 e dia 5 de maio. O link tá aqui embaixo, se você quiser participar, se inscreve, tá? Que vale muito a pena. A gente vai mostrar muitas coisas importantes para você que quer começar o seu negócio do zero, aí no conforto da sua casa, sem ter que ficar pegando o ônibus, sem ter que estar fazendo alto investimento. Clica e se inscreve, tá bom? Eu tava falando do quê? Você tava me expondo. Ah, tá. Então, terminando de expor o Evandro. Então, o Evandro, gente, de verdade, ele é um artista que ele consegue caminhar por várias vertentes. Se a gente der a louca na gente aqui agora, a gente não quiser mais falar desse negócio de fusing, desse negócio de vidro, a gente quiser ir para outro segmento, a gente tem no mínimo uns 10 segmentos que dá pra gente caminhar. Por exemplo, se a gente quiser começar agora um segmento na área de desenho, o Evandro consegue fazer e eu consigo vender. Porque assim, Então, gente, você tem que ter essa visão mais empresarial do seu negócio se você quiser de fato ganhar dinheiro com isso. Não adianta nada você saber fazer várias coisas e não saber vender. Então, é muito importante você ter o conhecimento estratégico. Hoje, com as redes sociais, a gente tem um mar de informação e muitas vezes a gente não sabe o que fazer com essa informação e acaba paralisando. Quando a gente paralisa, a gente não consegue dar o próximo passo, o segundo, os próximos passos em direção ao nosso sonho de viver de artesanato, nosso sonho de não ter que ficar pegando um ônibus, nosso sonho de não viver mais pro trabalho. Tem coisa mais frustrante, gente, do que você ir pro trabalho na segunda-feira e falar: "Ô, segunda-feira braba". Esses dias a gente estava vindo da caminhada logo cedinho, eu e o Evandro, e eu ouvi de uma senhora, não vou nem falar de que religião que ela é, que dava pra ver que ela era. Ela falou assim, a gente falou, tinha um senhor e uma senhora, a gente falou: "Bom dia, fulano", que a gente conhecia o senhor. Daí ele respondeu e a mulher respondeu assim: "Ô, segunda-feira braba". Na hora eu já cortei, isso é uma coisa importante, tá? Eu já falei: "Ô, segunda-feira abençoada". Aí acho que ela lembrou que ela era... Falou: "É verdade". Então, gente, tem coisa mais ruim do que você levantar na segunda-feira e já pensar: "Ô, segunda-feira braba, tenho que ir trabalhar". Eu tenho uma coisa mais ruim. E dormir no domingo pensando: "Nossa, amanhã segunda-feira vai ser braba". Então, gente, e aí você pensar que, além de tudo isso, a maior parte da minha vida eu tô vivendo na segunda-feira braba e no domingo, domingo tem que trabalhar. Você parar pra pensar tudo. Quando o Evandro me desconcentra. Você parar pra pensar no sentido de tipo, eu tô... Segunda-feira braba e domingo brabo, que você falou também. Isso, aí você para pra pensar no sentido de tudo isso, a maior parte da minha vida tá nisso, na segunda-feira braba e no domingo, porque se você for fazer a conta, se você trabalha em CLT, você tem horário para chegar e horário para sair, a maior parte da sua vida você passa trabalhando.
Então, quando você para pensar nisso, você tem um choque de realidade no sentido, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que que eu tenho que trabalhar numa coisa que eu não gosto? Deixar de viver com a minha família, com meu marido, com meu filho, com meu cachorro, com meu gato, e fazer uma coisa que eu não gosto. Se o meu sonho é viver do artesanato, é trabalhar em casa, é fazer o que eu gosto, é ter uma saúde mental. Porque hoje em dia a gente tem que pensar na saúde mental. Essa questão é bem importante, inclusive a gente nem... Só agora que a gente se atentou em falar disso daí, porque o fato de você montar alguma coisa tua em casa, automaticamente você fica mais próximo da família, você passa mais tempo com eles, vive mais os momentos do lado dos filhos, dos netos, dos bisnetos, dos cachorros, gato, e isso vai trazendo para... O que você acha, por exemplo? Você passar o dia inteiro fora de casa, aguentando aquele emprego de chefe chato, se estressando à toa, talvez até pegando trânsito também para completar, e comparando com criar o seu ateliê, tá certo que às vezes você tem que criar umas estratégias, como a Gi bem fala, para que você possa transformar o teu produto em fonte de renda, mas isso é pequeno comparado à questão agora é ela que me desconcentrou. A questão do quanto estressante é você passar mais tempo estressado, seja no trânsito, aguentando o chefe chato, ou o trabalho que você não quer, ou alguns minutinhos ali de planejamento estressante para o restante do dia, o restante da semana, você produzir alguma coisa, fazer gerar renda e, o mais importante, próximo da tua família, curtindo talvez a tua casa, o teu ambiente, que acredito eu que você pode transformar teu ambiente no mais leve possível e com a saúde mental bastante preservada. E o que a gente está querendo dizer aqui, gente, a gente não está falando aqui para você que é fácil no sentido de você nem vai precisar trabalhar nada na sua casa e você vai começar a faturar os seus R$3.000 ou mais com artesanato em garrafa de vidro. A gente não está falando isso. O que eu tô falando é que é diferente você trabalhar em algo que você gosta, independente do horário, do que você trabalhar em algo que você não gosta. Por exemplo, agora são 10 para as 8 da noite e a gente está trabalhando, porque a gente está gravando um vídeo aqui para o YouTube, é uma forma da gente divulgar o nosso trabalho, ou seja, é o nosso trabalho. E para mim e para o Evandro não tem peso nenhum. Então é diferente o ambiente, a sensação, tá? Então, quando você começa um negócio, não significa, vou trabalhar 1 hora por dia e já vou começar a ganhar meu dinheiro. Não é isso. A diferença é que você vai estar trabalhando, fazendo, que não é nem trabalho, eu não gosto nem de falar que é trabalho, porque trabalho dá trabalho, não é trabalho. Você vai estar fazendo algo que você gosta, no conforto da sua casa, e tudo bem se é de noite, porque é algo que faz bem para o meu coração, faz bem para a minha saúde mental. Então, tem uma diferença enorme. Por exemplo, falando aqui de questão de planejamento, trabalho, como que você poderia se adaptar no teu ateliê, a gente, por exemplo, vamos supor, a gente acorda cedo, vai exercitar o corpinho para ficar esbeltos, chega, toma café, isso, pessoal, sem preocupação nenhuma com o horário. A gente vai, exercita, bate papo, a gente é feliz, a gente dá, principalmente eu dou risada, a gente encontra com muitas pessoas que são de mal com a vida. Talvez eu, Evandrinho, estou julgando aqui. Talvez elas trabalham no emprego chato que elas não gostam e aguentam e tem um chefe chato que elas gostam menos ainda, e isso acaba refletindo direto ou indiretamente com outras pessoas ou para outras pessoas que não tem nada a ver com a situação. Pessoal, isso de fato não tem preço. E desde 2016 que a gente, claro, quando a gente se propõe a executar determinados projetos, que quem conhece a nossa história sabe do que a gente está falando aqui, a gente tem sim que cumprir alguns horários, porque a gente colocou em contrato que nós vamos dispor do nosso tempo, 3 horas por dia. Então, nessas 3 horas por dia, a gente tem que realmente fazer valer a pena. Mas não há nada mais gratificante do que a gente acordar e passar praticamente o dia inteiro
sem preocupação com o horário. Tipo, nossa, hoje eu tenho que produzir. Não, porque isso a gente, como a Gi falou, são 8 e... 10 para as 8, 5 para as 8. Então, esse horário aí. E a gente pode, sei lá, terminando aqui, a gente pode tomar um café, a gente pode, sei lá, fazer uma janta, pedir um lanche, pode... Enfim, e talvez depois continuar produzindo alguma coisa, ou não, ou assistir um filme. Uma Netflix da vida, hashtag Netflix patrocina nós. Uma pergunta que eu quero te fazer. Há quanto tempo que você não senta com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, sem preocupação de horário, até mesmo cachorro e gato, e toma um café da manhã, por exemplo? Gente, quando eu e o Evandro a gente senta pra gente tomar nosso café, pode colocar aí no relógio 40 minutos no mínimo. Porque a gente conversa do nosso negócio, a gente conversa dos nossos alunos, o que a gente pode fazer para agregar na vida daquele aluno. A gente está percebendo que aquele aluno tem uma dificuldade em determinada... O que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer? A gente conversa sobre coisa nada a ver. A gente fica ali sem preocupação de horário. Gente, tem coisa melhor do que isso? Não tem. Olhando os beija-flor. Esses dias a gente estava tomando café e chegou uma pessoa aqui e ela falou assim, nossa, mas o café de vocês é demorado, né? Geralmente lá em casa eu como, engulo o pão no trabalho e em pé, porque ele é dono de uma... Posso falar do negócio? Posso, né? É dono de uma padaria. Aí ele falou assim, que o meu café da manhã eu como em pé e trabalhando. E vocês sentam, vocês conversam, né? Tipo, ele quis dizer, tipo, nossa, o café de vocês é sossegado, né? E eu pensei, que bom que a gente tem vida, porque, tipo, vocês são estranhos, que vocês têm vida. Vocês são estranhos, tipo, a pessoa começa a achar estranho o fato de você ter um café ou uma refeição de qualidade com o tempo. Então, os valores meio que estão meio estranhos aí. Então, gente, pra gente fechar esse vídeo, que vai ficar muito longo. Já tá. Já tá. Tem sim a possibilidade de você viver do seu artesanato, do seu negócio, começar o seu negócio do zero em casa. A gente não tá falando pra você que vai ser uma coisa simples, que você não vai ter que ter um planejamento, que você não vai ter que ter um conhecimento estratégico, não. A diferença é que você vai fazer o que você gosta, você vai estar com o coração bem, você não vai estar sentindo aquela angústia, não vai ter aqueles pensamentos frustrantes, vai estar com a sua saúde mental equilibrada para você viver a sua vida. E não tem coisa melhor do que você olhar para trás e falar, eu tô fazendo o que eu gosto, eu tô feliz do jeito que eu tô feliz em ter um tempo de qualidade com meu marido, com meu filho, com meu cachorro, com meu gato. Então, os beija-flor, tá? Então, gente, se tiver alguma dúvida, a gente aqui no Fuzencast, a gente dá uma devagada, a gente conversa, a gente vai, a gente volta. O objetivo desse vídeo aqui é meio que um bate-papo mesmo, tá? E contar um pouco da nossa trajetória, da nossa história, da nossa experiência, te dar dicas de coisas que a gente já passou, que você não precisa passar. Então, é meio que uma conversa mesmo. Então, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, se de repente a gente pulou alguma parte aí, que você ficou curioso ou curiosa de saber o que é, deixa aqui nos comentários que a gente vai conversando, ou a gente pode gravar um vídeo falando sobre, né, Wanda? Ou se quiser que a gente fale mais sobre um determinado assunto, fala mais sobre, sei lá, vidrofusão, fala mais sobre garrafa de vidro, fala mais sobre como que é vender acessórios, fala mais como que foi a primeira experiência de vocês no mercado, que a gente nunca falou, fala mais sobre, enfim, acredito que a gente tem experiência o bastante para poder agregar pelo menos o mínimo na tua vida, para fazer com que você, voltando àquele assunto, não precise investir R$9.000, sendo que tem uma ferramenta de 20 que você pode fazer a mesma coisa. Isso aí, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Grande beijo e até a próxima. Valeu!